nesse vídeo será apresentada a abordagem do algoritmo vizinho mais próximo, como que é feito o treinamento desse algoritmo, né, para o conjunto de dados que é fornecido, como que o treinamento dele é realizado e como ele constrói o modelo, como ele aprende os conceitos que estão naquele conjunto que foi fornecido, né? E uma vez que ele construiu o modelo, como ele usa o modelo construído para identificar novos exemplos, né? Como que ele identifica o conceito de novos exemplos a partir do modelo que foi construído, tá? Então, isso é o que a gente vai trabalhar aqui nesse momento. Para poder explorar um pouco mais a abordagem desse algoritmo, eu vou usar aqui como apoio o Excel, tá? Então, vou abrir aqui o Excel. Vamos ver na prática aqui como esse algoritmo funciona. Então, pegando aqui Vou botar meu mouse aqui. Uma planilha em branco do Excel e vou simular o treinamento desse algoritmo. Tá? Então, para esse algoritmo treinar, ele recebe um conjunto de dados, e eu vou pegar agora esse conjunto de dados e passar aqui para o Excel. Tá? Então, abrir aqui o explorador de pastas. Eu tenho já algum conjunto de dados que a gente usou na aula anterior, em formato CSV aqui. Ó. Vamos usar o contact lenses mesmo. Tá? Arquivo separado por vírgula. Acho que aqui no Excel eu tenho como importar esses dados. Texto de CSV. Importe dados de um texto, esse aqui. Vou copiar para cá, pronto. Resolvido. Filtro, beleza. Peguei o contact lenses, né, pessoal? Bom, essa abordagem para o vizinho mais próximo, ela funciona com exemplos caracterizados com atributos contínuos. E esse conjunto possui exemplos caracterizados com atributos nominais, tá? Então, a gente não consegue usar esse conjunto de dados para esse algoritmo. Na verdade, a escolha do algoritmo ela depende do conjunto de dados, né? Então, baseado nos dados que eu tenho, é que eu vou escolher o algoritmo. No nosso caso aqui, eu quero mostrar o algoritmo para vocês. Então, eu tenho que escolher um outro conjunto de dados, um conjunto de dados que permita trabalhar com esse algoritmo, tá? A escolha aqui foi ruim, peço desculpa aí a vocês. Vamos pegar aqui um outro conjunto de dados. Bom, a base íris, né? A base íris a gente já viu, eu vou abrir aqui no WordPad mesmo. Deixa eu trazer o WordPad aqui para essa tela. Vejam que a base íris, cada linha aqui, ela representa um exemplo, né? E aí, no caso, os atributos, os exemplos são caracterizados com atributos contínuos, né? Então, tem 5.1, 3.5, ó, tá vendo? Aqui são todos os valores contínuos, né? Valores quantitativos. Só o atributo, a classe, é que é nominal. Então, esse daqui, sim, daria para usar o vizinho mais próximo. Uma das formas da gente jogar lá para o Excel seria essa aqui também, ó. A partir da primeira linha, vou pressionar aqui o Ctrl Shift End. Foi até o final aqui, tem umas linhas de comentário, eu vou subir um pouquinho. Pronto. Até esse exemplo aqui. Copiar. Vamos lá para o Excel novamente. Vou colocar aqui numa outra planilha. Pular só a primeira linha e vou colar aqui. Beleza. Ele colou tudo na mesma coluna, né? Então agora eu vou usar esse recurso aqui, ó, texto para colunas, para indicar que eu quero usar a vírgula como delimitador. Então, ele já está aqui, ó, delimitado. Vou clicar em avançar. O meu delimitador é uma vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula. Avançar. E essas colunas aqui, talvez eu tenha problema. Eu preciso fazer uma transformação nesses dados. Eu vou clicar aqui em concluir. Só dele transformar aqui em colunas já me ajuda. Agora, aqui no Excel, ele identifica como os valores identificados como texto são alinhados à esquerda, né? Então, ele identificou todos esses valores aqui como texto, porque eu estou usando como separador decimal o ponto. Eu vou fazer o seguinte, agora que eu separei cada coluna aqui por meio da vírgula, eu vou usar esse recurso aqui da página inicial, localizar e substituir. Vou localizar todos os pontos e substituir por vírgula. Ctrl U. Então, localizar ponto, substituir por vírgula. Substituir tudo. Pronto, fizemos 600 substituições. Beleza. Fechar. Aqui, para deixar todos com o mesmo número de casas decimais, eu vou selecionar essas 4 colunas. Vou acrescentar um 0 aqui. Opa. Ele não está deixando. Deixa eu ver essa.
Vou colocar mais um 0 aqui. Agora... Pronto. Só mais um zerinho aqui. Porque teve alguns números que ficou como inteiro. Eu vou deixar todos como real aqui. Esse último aqui, acho que não tinha aplicado ainda. Vou pegar agora o cabeçalho aqui. Senhor. Vou pegar célula por célula aqui mesmo. E para facilitar, eu já disponibilizo esse arquivo aqui para vocês também. Então, comprimento, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, e a classe. A classe. Filtrar, filtro. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Tirar essa daqui, não vou usar ela. Excluir. Esse aqui também não vou usar, excluir. E essa planilha aqui vou chamar de Iris. Salvar o arquivo. Salvar. Iris. Vou pegar aqui e mandar para vocês aqui também, tá? Quem quiser acompanhar e tentando reproduzir. Beleza. Disponibilizado aqui vai para vocês também. Bom, como é que funciona o treinamento do vizinho mais próximo? O vizinho mais próximo ele possui uma abordagem considerada lazy, né, preguiçosa. Talvez a preguiça venha desse algoritmo não construir um modelo. Ele não constrói um modelo como a árvore de decisão ou o naive Bayes, né? A árvore de decisão a gente ainda não explorou a fundo a abordagem, mas a gente viu ali por meio da interface gráfica da biblioteca Weka que o modelo construído tem ali a representação de uma árvore, né? Então tem os nós ali da árvore, e aí você vai testando o valor de cada atributo em cada nó, até chegar em um nó folha que tem ali o conceito ao qual aquele exemplo pertence. Já o naive Bayes, o modelo construído é um resumo de informações estatísticas, né, da ocorrência de cada valor para um determinado atributo ali naquele conjunto, e já o vizinho mais próximo não tem, ele não aprende nada, ele não constrói nenhum modelo. Por isso que, se você for fazer um benchmark ali de métodos de build, né, de construção do modelo, o vizinho mais próximo é o que vai aprender mais rápido, porque simplesmente ele não aprende, você apenas fornece o conjunto de dados e ele mantém o conjunto de dados todo em memória. Tá? Já as outras duas abordagens, por exemplo, ela despreza o conjunto de dados que foi informado e mantém em memória só o modelo aprendido, tá? Aquele conjuntinho de regras que é o conhecimento ali sintetizado. Já o vizinho mais próximo, ele mantém armazenado em memória todo o conjunto de dados que foi fornecido. Em razão disso, ele tem um consumo maior de processamento na fase de classificação. Né? Na hora que eu vou classificar, por eu não ter um conjunto de regras sintetizado daqueles exemplos, eu preciso avaliar exemplo por exemplo, ele demora um pouco mais para processar em relação aos outros dois algoritmos que a gente observou, a árvore de decisão e o vizinho mais próximo. Né? Já, por sua vez, a árvore de decisão e o vizinho mais próximo, desculpa, a árvore de decisão e o naive Bayes têm um processamento mais rápido na etapa de classificação, porque eles recorrem a esse conjunto, esse modelo que foi construído, tá? Bom, então a gente viu aqui que o vizinho mais próximo não aprende, né? Ele armazena todos esses dados em memória, e aí como é que ele funciona? Né? Quando eu preciso classificar um novo exemplo, identificar o conceito de um novo exemplo, como é que ele vai funcionar? O funcionamento dele, eu vou mostrar em algumas linhas acima. Então, vou inserir umas linhas aqui, tá? E aqui eu vou construir um novo exemplo. E eu quero identificar a qual conceito esse novo exemplo pertence. Né? Para não viajar muito aqui nos valores de característica,
e aproveitando para a gente relembrar, eu vou iniciar novamente a interface gráfica da biblioteca Weka, daquele jeito que funciona em qualquer sistema operacional. Tá? Então, entrei na pasta da biblioteca Weka, identifiquei o diretório onde está o arquivo jar, executo o arquivo jar dessa forma, weka.jar. Está carregando aqui na outra tela, deixa eu levar para aí, pronto. Apareceu aqui a interface gráfica. Tenho muito onde pegar aqui, pronto. E aí eu vou... eu só minimizei o terminal, tá? Como ele está em execução aqui, se eu fechar, ele deve matar a execução da interface gráfica. Então, vou usar agora o botão aqui, Explorer. Abriu a interface gráfica, o Explorer aqui. Na aba Preprocess, vou clicar lá no botão Open File e selecionar essa base Iris. Está dentro da minha pasta ali, Leonardo. Aí cada um de vocês precisa ver onde está a pasta data da biblioteca Weka, né? Então a minha está aqui, Weka, pasta data, e o arquivo Iris. Opa, abriu. Então, para comprimento da sépala, o valor médio é 5.8. O valor máximo 4.3, ou mínimo 4.3 e o máximo 7.9. Então, eu estou avaliando essas informações para não informar, tipo, comprimento da sépala, 10. Não tem nenhum exemplo com esse comprimento de sépala, né? Ou 1, também não existe. Aí eu preciso dar uma distribuída aqui no exemplo. Tá? O ideal era eu ver aqui uma característica que é própria de um determinado conceito, né? Vamos tentar ver isso aqui na aba Explorer. Ou Visualize. Visualize, eu vou pegar aqui comprimento da sépala com largura da sépala. Ó, vou pegar dessas duas classes aqui. O azul eu sei que ele trabalha bem, né? Então, vou pegar aqui. No eixo X, eu tenho comprimento da sépala e no eixo Y, eu tenho a largura. Então, comprimento, 6.1. Vai ser algum exemplo entre Versicolor e Virginica, tá? Que a gente vai construir aqui. Vamos ver como que ele vai identificar. 6.1,1. E largura da sépala. Largura da sépala. Opa, cadê aquela outra? Essa aqui. A largura, mais ou menos aqui. Vou pegar aqui um 3.2. 3.2. Tá. Bom, eu só sei que esse exemplo não deve ser setosa, tá? Com os valores de atributos que a gente está criando, a ideia é que ele não identifique o exemplo como setosa. Né? Ele vai ficar entre Versicolor e Virginica. Agora eu vou pegar a combinação dessas duas características, comprimento e largura da pétala. Então vamos trocar aqui. Pétala, comprimento da pétala com largura da pétala. Então no eixo Y eu tenho a largura e no eixo X o comprimento. Então vou pegar mais ou menos aqui no meio também. Aqui no meio não. Deve ser 4,5 de comprimento. 4,5. 4,5. E de largura? De largura aqui entre 1,8. Ó, então, assim, eu não usei nenhum exemplo da base, tá? Eu criei um exemplo aleatório com base nas informações ali daquele painel Visualize, tá? E agora eu quero saber, um exemplo aqui com essas características, ele representa qual conceito? É setosa, é versicolor ou é virginica? Pelas dimensões que a gente passou, não deve ser setosa, mas vamos ver qual é a classe que o vizinho mais próximo vai atribuir a esse exemplo, tá? O que ele faz é uma... Deixa eu ver como que eu torno aqui o exemplo mais... Vamos abrir um Draw.io aqui para exemplificar. Como é que ele compara, enquanto ele vai abrindo aqui, como é que ele compara a similaridade entre os valores desses atributos? Vejam que eu não quero avaliar se o valor é igual. Eu quero avaliar se o valor é similar. Tá? Então, se ele se aproxima daquela característica ali. Porque se eu comparar se o valor é igual, ele fica bem limitado. Né? Então, eu quero avaliar se o valor é similar. Tá? Então, imaginem o seguinte. Eu tenho aqui esse círculo representando Praia Grande.
Aí aqui eu tenho Santos. E aí vamos imaginar que eu... Esse aqui ficou ruim. Deixa eu usar isso aqui. As gambiarras aqui. Eu tenho aqui Y. Eu tenho aqui X. Tá, então imagine que eu tenho aqui coordenadas de geolocalização, tá? Entre Praia Grande e Santos aqui. E Praia Grande, vamos considerar só uma dimensão para ficar mais fácil, tá? Praia Grande, ela estaria aqui no valor 3 e Santos no valor 7. Tá? Então, considerando apenas o eixo X, qual é a distância de Santos para Praia Grande? No eixo X aqui, quanto eu deveria percorrer? 17 quilômetros. 17? Se for pela praia, mais ou menos isso. Se for pela pista, dá uns 25. Tá bom. Não, mas considerando aqui o meu gráfico, tá? Considerando o meu gráfico, assim, e falando de pontos aqui, qual é a distância aqui no eixo X de Santos para Praia Grande? É 4, hein? 4. Beleza. 4. Como é que a gente chegou nesse valor, né? Então, aqui para ficar bem didático, tá, pessoal? 7 menos 3 igual a 4. Né? A gente saiu de Santos, foi para Praia Grande, então a gente calculou dessa forma aqui. A distância é 4. E de Praia Grande para Santos, qual que é a distância? A mesma. É a mesma. A mesma, né? Isso. Ok. Aí, se a gente fizer o seguinte aqui, eu consigo programar, né? Criar uma funçãozinha que calcula essa distância, né? Mas aí, se eu trocar aqui a ordem dos pontos, ele vai receber aqui Menos 4. 7, vai ficar menos 4. Aí a gente vai ter um problema, né? Aí tem a distância negativa aqui. Como é que a gente resolveria isso aqui? Módulo. Considerar valor absoluto, né? De módulo, né? Que o Antônio falou. Como? Módulo. O absoluto, né? Enfim. Poderia colocar o log. Ou a gente poderia usar uma função euclidiana, tá? A distância euclidiana, putz, eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui. Eu precisava desenhar a raiz quadrada aqui. Mas o que ela faz? Ela pega esses valores, ela pega essa diferença aqui, eleva ao quadrado, e depois ela tira a raiz. Né? Então, se eu pegar essa diferença aqui e elevar ela ao quadrado, pego essa diferença, e eleva ela ao quadrado. Né? Então, 4 vezes 4 vai dar 16, e menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Né? Menos com menos aqui, no caso, vira mais. Né? E aí, depois eu posso... para desenhar vai ficar ruim, eu não tenho aqui. Aplicar a raiz quadrada em cima desse resultado. Tá? E aí, tanto faz a ordem em que os valores desses parâmetros são recebidos. Porque como eu vou pegar essa diferença e elevar ela ao quadrado, e depois eu tiro a raiz quadrada, eu pego o valor absoluto dessa diferença, independente ali da ordem que eu informo os parâmetros. Mas isso eu estou falando para uma dimensão só. E se eu tivesse mais dimensões, como que ele faz? Aí, agora que deu para pegar mais ou menos a lógica, eu vou mostrar ela aqui. Ó. Distância euclidiana. Eu quero imagens. Pedi imagens. Olha só o que a gente tem aqui. Esse aqui fica ainda melhor, né? Então eu pego, independente, não preciso me preocupar com a ordem do parâmetro, né? Eu só pego, se eu vou considerar comprimento da sépala, então eu pego o comprimento da sépala do exemplo 1, menos o comprimento da sépala do exemplo 2, e elevo ela ao quadrado. Quero usar a pétala também. Então eu somo com o comprimento da pétala do exemplo 1, menos o comprimento da pétala do exemplo 2, elevo ao quadrado. E depois que eu somar a diferença de todas essas características, eu tiro a raiz quadrada. Tá? E aí eu vou pegar só o valor absoluto dessa diferença. Aqui ele mostra, até 2 dimensões a gente consegue representar bem. Né? 2, 3 dimensões, mas passa de 3 dimensões, aí já fica difícil da gente representar. Né? Mas
para o computador, ele não tem essa limitação de representar essas dimensões, né? Então, para ele, quanto mais dimensões ele tiver, melhor ele vai conseguir distinguir a distância entre um exemplo e outro, né? E se esses exemplos têm características muito próximas, é porque elas fazem parte, elas representam o mesmo conceito. Então, quando a gente olha aqui para esse painel, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Deu zoom. Aí. Quando a gente olha para esse painel, a gente consegue ver que esses exemplos que estão próximos, como eles possuem características similares, a gente entende aqui que eles representam um mesmo conceito. O conceito do que é um exemplo da espécie setosa, né? Já a gente observa aqui que exemplos versicolor, eles estão nesse espaço aqui de característica, né? Então, se os valores de seus atributos possuem estiverem dentro desse contexto aqui, então eles vão representar o conceito versicolor. Já exemplos com valores de atributos maiores, já pertence aqui o Virginica, né? Então, quando um novo exemplo surge aqui, vamos supor que ele surge aqui onde está a minha seta, o cursor aqui do mouse. Como ele está nessa região, o algoritmo vai entender que ele pertence a esse conceito Virginica. Se os valores informados estivessem aqui nessa região, onde eu deixei o cursor, o algoritmo vai entender que ele pertence ao conceito setosa. Então, veja que o valor desses atributos não precisam ser iguais. Eles precisam ser similares, precisam estar próximos, né? E aí, como função para medir essa proximidade, o algoritmo do vizinho mais próximo, ele usa a distância euclidiana. Então, a gente vai construir aqui essa função da distância euclidiana. Então, por exemplo, vou colocar aqui, distância. Então, é igual esse. Vou travar a referência para essa célula aqui, que esse aqui não vai mudar. Então, pressiona aqui o F4, ele já coloca um cifrão para travar a referência da coluna e outro cifrão para travar a referência da linha, tá? E depois eu vou usar aquele recurso do Excel que ele replica para as demais linhas aqui desse conjunto. A única que eu quero que ele atualize a referência são para as linhas do conjunto. Então, é a primeira característica da primeira linha, né? Aí, essa diferença aqui, eu vou fechar aqui com parênteses, e eu vou submeter aquela função potência, né? Então, a potência, ela pega aqui esse número, que ele vai resolver aqui primeiro, e aqui eu informo qual é o expoente, né? 2. Eu quero elevar essa diferença ao quadrado. Mais. Aí a outra característica, potência. A segunda característica é essa, menos essa, e vou elevar ela ao quadrado. Mais. Aí ela dá um pouquinho de trabalho assim, no começo, tá? Mas depois para as outras linhas fica bem mais fácil. Aqui faltou travar a referência aqui, né? Essa, travar a referência, menos essa outra característica. Então, eu sempre comparo a característica de um exemplo com a mesma característica de outro exemplo, tá? Elevado aqui ao quadrado, mais potência dessa, trava a referência, menos a largura da pétala, eleva essa diferença ao quadrado. Tá, então, depois desse somatório de diferenças ao quadrado, né, no final eu tiro a raiz disso tudo aqui. Opa, ele já calculou aqui a distância. Aqui no comecinho eu vou colocar a função de raiz. Aí, a distância, então, desse exemplo para esse aqui é 3,6. Tá bom, 3,6. Dei um duplo clique, ele já calculou a distância das demais linhas para esse exemplo. Então, aqui, 3,7, 3,8, sempre comparando aqui a característica de um com a característica do outro, mas a mesma característica, tá? Bom, beleza. Calculada a distância, a gente recorre agora ao nome do algoritmo, né? Vizinho mais próximo. Ou seja, qual é o exemplo que possui a menor distância em relação a esse
que eu estou querendo identificar aqui, a qual conceito ele pertence, tá? Então, eu vou aplicar o filtro aqui. Vou tirar esse filtro. Aqui, deixa eu desmarcar e marcar de novo, para ele considerar essa coluna aqui também. Então, aqui eu quero esse exemplo, que é o que possui a menor distância. Íris versicolor. Né? Então, a gente sabia que não ia ser setosa. Pelas dimensões que a gente passou, foi mais ou menos no meio ali do valor dos atributos. Né? E olhando aqui para esse painel Visualize, o meio costuma ser esses exemplos do conceito versicolor, vermelho. Né? Se eu tivesse passado valores maiores para esses atributos, provavelmente seria virginica, e valores menores seria íris setosa. Tá? Então, o vizinho mais próximo, ele tem essa abordagem bem simples, tá? Mas o problema dele é que ele armazena todos os exemplos fornecidos no treinamento em memória. Nossa, agora que eu vi aqui que eu não enviei a planilha, ele subiu aqui. Desculpem. Deixa eu ver o módulo aqui, Alexandre comentando, né? Print que havia pedido no início, Matheus. Beleza. Tá? Então, esse é a abordagem aqui do vizinho mais próximo. Então, ele vê qual é o exemplo que tem, qual é o exemplo informado ali na etapa de treinamento que mais se aproxima aqui desse exemplo que foi apresentado. É bem simples, né, pessoal? O que vocês acharam aqui dessa abordagem do vizinho mais próximo? Se perderam em algum ponto? Talvez aqui da fórmula, né? Vou até copiar aqui a fórmula para vocês no chat. Vou mandar aqui no chat. Tá? Mas essa fórmula aqui, em especial, ela só vai funcionar para a minha planilha aqui, né? Se você deslocou uma célula ou alguma linha ou alguma coluna, pode ser que as referências não sejam essas, tá? Então, só vai funcionar essa fórmula se você tiver usado as mesmas referências que a minha aqui, tá? No caso aqui está com o filtro aplicado. Então, se eu alterar o valor aqui das características desse exemplo, provavelmente ele vai buscar um outro conceito, ele vai se associar a outro conceito, né? Esse aqui ficou versicolor. Então, por exemplo, eu vou informar valores menores aqui. Deixa eu copiar esse mesmo cara, só para a gente manter um histórico e não atrapalhar aqui a referência da fórmula. Então, vou passar aqui, agora sim, vou naquele pré-process. Então, comprimento, valor mínimo 4.3. Então, vou pôr aqui valor 4,4, só para não ser o mínimo. Largura da sépala, o valor mínimo é 2. Então, só estou pondo um pouquinho acima do mínimo, tá? 2,1. Para esse aqui, acho que agora começa a ser mais determinante, né? Ó, o mínimo é 1 e o máximo é 6,9, olha como varia bastante, né? Vou colocar 2 aqui. 2 acho que é até muito. 1,8. E o comprimento da pétala, o mínimo é 0,1. E vou pôr 0,1 aqui. Então, assim, eu informei características bem pequenas, né? A ideia é para que ele se aproximasse mais de exemplo do conceito setosa, né? Vou ver aqui qual foi o exemplo com menor distância. Então, vou desmarcar aqui, vou selecionar só esse 0,6. Olha lá, íris setosa. Então, em tese, parece estar funcionando. Né? Aqui ele classificou, então, como setosa. Agora, eu vou dar uma complicada aqui para ele, tá? Como assim como que eu consigo complicar? Percebam que aqui nessa interface, existem características que mostram exemplos bem... Por exemplo, ó, se o cursor do mouse ficar exatamente aqui, ou desse lado aqui. Quem que é o vizinho mais próximo dele? Verde ou vermelho? O que é que vocês acham aí? Tá difícil, né? Vocês estão me ouvindo? Alguém abre o microfone, por favor? Opa, tô sim, professor. Boa. Qual que você acha que é o mais próximo ali? O verde ou o vermelho? O vizinho mais próximo? Pô, eu acho que desse mouse, acho que tá no verde. Acho que seria o mais próximo. Mas que, como tá muito um perto do outro, fica meio difícil de responder com certeza. Essa dificuldade que vocês possuem é a mesma dificuldade que o vizinho mais próximo vai ter, tá? Provavelmente pode até dar empate ali, né? Mas como é que ele desempata? Né? E se eu tiver dois que são mais próximos? Um é versicolor e o virginica, que é o que está acontecendo ali. Existe uma variação desse algoritmo, que talvez seja até mais popular que o vizinho mais próximo, que é o chamado KNN,
né? Que é o K nearest neighbor, ou seja, K vizinhos mais próximos. Ao invés de usar um vizinho mais próximo, ele usa K. E K é um valor parametrizável, né? K pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, não tem um valor certo ali. Cada conjunto de dados vai ter o seu valor de K ideal. E a forma como a gente pode chegar nesse valor ideal é empírica mesmo. Você vai lá na tentativa e erro, né? E aí você pode usar a própria matriz de confusão para que você chegue num valor ideal para o K de maneira automática, né? Para você não, né? De maneira automática, vai testando ali alguns parâmetros para o valor K e a hora que você tiver um bom desempenho, para ali, né? Então, assim, ele mistura a distância euclidiana com a função de moda, né? Então, vamos supor que eu escolha ali K igual a 3. Ele vai pegar os 3 vizinhos mais próximos, né? Depois eu aplico uma função de moda sobre os conceitos desses K exemplos mais próximos. A classe que mais aparece entre os vizinhos mais próximos é, então, usada para identificar o conceito ao qual aquele exemplo pertence. Nesse caso, ó, olhando ali para onde meu cursor está, a gente consegue ver quais são os 3 exemplos mais próximos, né? Eu tenho um verde e 2 vermelhos, certo? Vocês estão vendo a mesma coisa aqui que eu? Não escrevam, abra o microfone. Certo. É isso aí, né? Isso. Então, a classe que mais aparece entre os exemplos mais próximos é a classe versicolor. Então, ela é a que seria atribuída a esse exemplo desconhecido. Tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha, vamos supor que ao invés de um exemplo, eu quisesse escolher 3. Tá? Então, aqui, ó, no filtro, eu vou escolher os 3 mais próximos. Os 3 mais próximos, todos eles são íris setosa. A gente já tinha visto aqui que setosa é mais fácil de identificar, né? Mas e se fosse ali o primeiro que a gente usou? Esse aqui. Vamos ver aqui, quais são os mais próximos? Esse e esse. São os com menores distância. Nossa senhora. Olha só, tem muitos exemplos com as mesmas características, né? E aqui a gente tem essa quantidade de versicolor e essa quantidade de virginica. Mas por alguma razão ele colocou, por alguma razão não, são os primeiros exemplos, né? Os primeiros exemplos aqui, ó, vejam que a gente tem esse com 4, esse com 3 e esses outros dois com 4. Então, ó, esse tem 3. Agora, qual é se é esse com 4, se é esse outro com 4, né? Vamos pegar só 3 aqui. Só 3 é esse versicolor. Mas com 4 tem bastante, né? Tem esses dois virginica, com o mesmo valor de distância. Aí, nesse caso, eu precisaria aumentar o valor do K, né? Para eu conseguir visualizar essa outra quantidade aqui de exemplos. Por isso que na hora que a gente vai usar aqui o classificador, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode informar aqui, ó. Vou escolher aqui o classificador, categoria lazy. Eu tenho aqui o IBK, lá, K nearest neighbor. Esse IBK, ele tem esse parâmetro K aqui, K igual a 1. Quando K é igual a 1, ele funciona como vizinho mais próximo. Se eu quisesse trabalhar com o KNN mesmo, com o K vizinhos mais próximos, eu colocaria aqui 3, por exemplo, ele já funciona, ele já considera mais de um vizinho, né? E aí existem aqui outros parâmetros que eu posso informar, posso trocar a função de distância, né? Ó, aqui ele está usando uma função, linear NN search, né? Ali no Excel a gente usou a distância euclidiana, né? E a gente pode dar um peso também para as distâncias, né? A gente pode informar outros parâmetros que permitem esse algoritmo desempatar, por exemplo. Tá? Mas aqui, de maneira bem simples, bem resumida, a diferença entre o vizinho mais próximo e o K vizinho mais próximo, KNN, é essa. O vizinho mais próximo considera 1 e o K considera K vizinhos mais próximos. Tudo bem até aqui, pessoal? Diferenciar uma abordagem da outra. Então, aqui a gente acabou até conhecendo 2 algoritmos, e os 2 são preguiçosos. Tanto o vizinho mais próximo como o KNN, eles não aprendem um modelo. Eles armazenam todos os exemplos em memória, e toda vez que eu preciso classificar um novo exemplo, um exemplo desconhecido, eu preciso comparar exemplo por exemplo ali que foi armazenado em memória. Beleza? Até aqui tudo bem? Positivo. Por enquanto, tranquilo. Opa, por enquanto tranquilo, era isso? Isso, por enquanto, tranquilo, pelo menos pra mim. Beleza, Juan. Boa. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou interromper a gravação desse vídeo para a gente limitar ele à explicação dos algoritmos vizinho mais próximo e K, vizinho mais próximos, tá?